Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, por esses momentos de estudos que se iniciam, que a espiritualidade possa intuir os mestres e os professores, tanto materiais quanto espirituais, nosso irmão Eduardo, nosso irmão Roberto, e todos os participantes também, que seus ouvidos possam ser ouvidos de ouvir, de entender, de colaborar para a bagagem espiritual que cada um busca nesta encarnação. Que a luz se faça presente e que intua a todos nós. Que assim seja. Gratidão por esses momentos de estudo. Amém. Nós que agradecemos. A médium é a dona Celina, ela é uma médium em missão. Agora eu lembrei, né? Porque é uma médium diferenciada, né? A maioria de nós que temos a mediunidade ostensiva, né? Somos médiuns trabalhadores, né? Mas ela não, é uma médium missionária. Ela é tratada no livro em 3 pontos, ela aparece Aulus colocando ela como uma médium em missão, médium missionária, ou seja, ela tem uma bagagem muito grande. Ela, nesse capítulo, ela vai novamente nos dar uma aula de um trabalho mediúnico ali, realmente pautado na mediunidade com Jesus, um trabalho mediúnico realmente seriamente sintonizado com Deus. A gente vai ver que essa sintonia com Deus, com ela, é algo assim sui generis. Sem essa sintonia, ela praticamente não conseguiria realizar ali o trabalho de libertação, né, desses 2 irmãos que estão ali nesse processo desequilibrado, aí, de uma mediunidade desequilibrada e realmente com graves consequências. Passo a palavra para o Roberto. Roberto, que os bons espíritos possam me intuir, que os bons espíritos possam me inspirar. Sinta-se à vontade. Fica com Deus. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, a companhia do Eduardo, a companhia de todos vocês. Quero dizer a vocês que eu não sou o Eduardo, então eu não sou uma enciclopédia, então eu queria pedir desculpas a vocês, porque eu tenho as minhas limitações, que são muitas. Então eu vou tentar colocar para vocês o que eu mais ou menos preparei aqui com as minhas limitações, então eu peço para vocês já de antemão as minhas desculpas. Eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos da outra vez, daquela forma que eu peço para vocês, por favor, para interromper sempre que tiver alguma discussão, porque aí eu acho que isso enriquece muito mais, a gente consegue discutir bastante coisa nesse sentido. Então, qualquer questão, qualquer coisa, por favor, vocês interrompam. Se eu não conseguir ver, o Eduardo vai estar atento, ele chama atenção e vê se tem alguma coisa no chat, alguma coisa que alguém levantou a mão. Vou fazer o meu share screen aqui. Então, vocês devem estar vendo a minha tela. E agora eu vou colocar o slide. Acho que todos estão vendo, não estão? Perfeito. Vamos então em frente. Perfeito. Então aqui nós vamos falar do capítulo, como o Eduardo já falou muito bem aí na introdução, capítulo denominado Possessão. Eu vou evidentemente ler uma parte, não é o texto inteiro, obviamente, mas eu vou ler para fazer com que a gente consiga entender um pouco mais do que ele está escrevendo. Então ele fala sobre alguém entrando no centro espírita, e a gente vê aqui embaixo aquela imagem que é bem clássica de um centro espírita, né, que você vê todas as pessoas entrando, algumas delas não conseguem entrar, os desencarnados, e a gente vê as pessoas entrando, muitas vezes autorizada a entrada dos acompanhantes. E a gente vê justamente esse encaminhamento desse nosso irmão dentro do centro espírita. Então começa assim o capítulo. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas, que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado, aflito. Então, tinha um sujeito lá que estava bem incomodado. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Então, tinha um sujeito que estava bem incomodado e a sua mãe ali. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada, que atravessou de chofre, ou seja, de súbito, as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro, Pedro. Então, vocês veem que interessante esse parágrafo anterior, que ele fala justamente dessa contenção, uma contenção energética, né?
de que você nem todo mundo tem autorização para penetrar nesse recinto, nesse ambiente, e mesmo assim, dentro do centro espírita, como mostra a figura abaixo. Existe uma determinada contenção vibratória ali que impede que alguns elementos consigam adentrar ali. E para essa situação, de antemão já prevista, então eles admitiram a entrada desse acompanhante do Pedro, que vai então atuar no Pedro, e por isso que o André Luiz está lá junto com seus companheiros para observar justamente o que vai estar acontecendo nessa situação. Então ele vocifera, ele fala com bastante raiva, né, de forma frenética, Pedro, Pedro, e parecia ter a visão centralizada no doente, porque ele está fixo lá no nosso amigo, que está lá sendo admitido para tratamento no centro espírita. Porque nada mais fixava além dele, só tinha o olho fixo naquela pessoa. Alcançando o nosso irmão encarnado, este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. Então ele chega, talvez por uma influência bastante fluídica, intensa, faz a influência nesse nosso irmão e ele cai ali, mesmo no centro espírita, desamparado. De imediato, sob o comando de Clementino, que são as pessoas que estão assistindo ali no centro espírita, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando da Assembleia. Então ele vai ser encaminhado, isolado ali, toda aquela população que está frequentando o centro espírita, para ter um atendimento mais reservado, que é o que o caso, naquele momento, exigia. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência, então aquela nossa médium, Dona Celina, que é bem capacitada, foi então orientada para fazer assistência dessa pessoa que estava lá, teve uma queda ao solo ali. Pedro e o obsessor, que estava obsediando ele, que o jugulava, quer dizer, que estava lá como se fosse na jugular dele, como se fosse fixo nele, como estava lá sugando ele, né? Pareciam agora fundidos um no outro. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, em toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecido. Então, essa queda ao solo é como se tivesse assim, a gente já falou aqui o que é consciência, e nós falamos dois aspectos da consciência. Um dos aspectos da consciência é o fato de você estar alerta. Como é que você está alerta e observando tudo no meio ambiente? Porque você tem que ter o cérebro em pleno funcionamento, para você captar todas as sensações e você tá então alerta e consciente do que está acontecendo. Consciente, você está sabendo que hoje é tal dia, hoje é tal hora, você sabe que hoje é escuro, hoje é claro, você sabe que você está agora vendo uma aula, você está consciente de tudo que está ao seu redor, porque você recebe todas as sensações. Isso só é possível se eu tenho toda a camada externa do cérebro funcionante, né? Essa camada que envolve o cérebro, que chama córtex. Nós vamos ver um detalhe na sequência. Então, todas essas sensações são entradas por órgãos sensitivos, seja a visão, audição, olfato, tato, e fazem com que você fique alerta, ok? Isso também é possível porque nós temos no cérebro um sistema que chama Sistema Reticular Ativador Ascendente, que ele é localizado mais ou menos nessa região aqui, que é o nosso tronco cerebral, que são reminiscências de encéfalos primitivos já, né, que fazem com que seja possível você ficar alerta. Tá? E aqui que entra também a questão do ciclo sono-vigília. Então, a gente tem duas crises epiléticas que a gente pode acontecer. Quando ele tem esse ataque e cai ao solo, ele está inconsciente. Toda vez que eu tenho uma inconsciência, eu tenho uma crise epilética generalizada. Por que ele causa inconsciência, essa crise epilética? Porque ela surge num foco. Crise epilética nada mais é do que uma descarga elétrica nos neurônios, num grupamento de neurônios. Isso aí se distende para o cérebro e faz com que você, então, tenha todas as consequências dessa descarga elétrica que se comunicam os neurônios um com o outro e vai descarregando tudo. Ou então, eu posso ter uma crise epilética focal, que é uma crise epilética só numa área, e a pessoa não necessariamente ele perde a consciência. Ele é uma pessoa que, por exemplo, ele tem uma crise e, de repente, ele começa a virar o olho e focar uma região assim. Ou então ele tem uma crise e começa a ter um tremor no braço. Então, o braço começa a tremer, começa a ter uma crise, chama crise epilética focal ou parcial. Então, ela pode ser focal e não necessariamente, então, tem uma generalizada, que é aquele paciente, ele se torna inconsciente. Aqui, o que está acontecendo com esse irmão é que ele tem uma descarga e ele se torna inconsciente. Veja bem, eu estou falando tudo isso para vocês no ponto de vista material, tá certo?
É claro que nós temos outros enfoques do ponto de vista espiritual, mas a consequência daqui é o que a gente está vendo do ponto de vista material, a consequência da influência fluídica daquele irmão sobre o córtex cerebral, fazendo com que haja uma descarga elétrica generalizada e, com isso, o paciente cai ao solo, né, numa crise epilética. Ok? Tudo bem aqui? Alguém quer discutir alguma coisa aqui? Tem alguma dúvida nesse sentido? Vou em frente, então. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados, quer dizer, eles estavam contraídos, né? Então, eles estavam bem contraídos. Então, a pessoa cai ao solo e começa a ficar assim, ele fica contraído e começa a se debater. E a cabeça, exibindo os dentes cerrados, então ele estava com dentes cerrados, mostrava-se fletida para trás, né? Enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. Então ele estava lá e estava assim, inconsciente, para trás, né? Todo contraído e tendo uma crise convulsiva ali. Dona Celina e a matrona e a mãe dele, afetuosa, acomodaram-no na cama e dispunham na prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões e se estenderam aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. Então eu tenho lá uma disfunção completa do cérebro. Então vocês veem que tem manifestação motora, então eu tenho aqueles tremores, os dentes cerrados, a pessoa lá toda contraída, tenho a inconsciência, né? Eu tenho todas essas crises. Então ele começa a se debater, ele começa a fazer esses movimentos, porque isso são descargas que ocorrem na nossa área motora, que controla aquela nossa motricidade, e faz com que, então, eu tenha essas condições, essas crises, né? Isso só vai parar na hora que eu cesso o estímulo que faz com que tenha essa crise. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Então, Dona Celina viu a gravidade da coisa e também percebeu que lá tinha o obsessor do Pedro, né? Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Eu coloquei em evidência aqui essa frase aqui dele, que eu achei bastante interessante. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar. Por quê? Porque nesse momento era necessário que a Celina ficasse lá consciente e não ficasse mediunizada. Ela não podia entrar em transe ali, porque é ela que estava fazendo socorro do nosso irmão ali. Então vocês veem que era uma médium diferenciada. Ela tinha o total controle da situação. Ela sabia exatamente o que ela fazia. Ela era intuída, observava que tinha realmente um obsessor, mas nesse momento ela não ia agir no sentido de falar com o obsessor. Ela estava ali para controlar a situação de forma a acalmar o ambiente, a fazer com que esse irmão passasse essa crise da melhor forma possível, mas sem interferir usando a mediunidade dela, fazendo só uma doação fluídica ali, mas sem interferir em todas as outras questões mediúnicas que ela tinha ali, tinha condições, evidentemente, de fazer, mas não. Ela tem esse controle do momento, nesse momento ali, para ter o controle da situação, né? Vamos em frente, pessoal? Podemos seguir? Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de nópio, né? Tomara de súbito, de repente ele tomou o sujeito ali. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluida. Então, o que é o córtex cerebral? Vamos ver aqui nessa figura aqui. O córtex cerebral nada mais é do que... Você sabe o que é cortiça? Todo mundo sabe o que é cortiça? Todo mundo sabe como é que forma a cortiça? Essa cortiça dessas rolhas que a gente usa na garrafa, todo mundo sabe como é que forma? Então, ela é a camada externa de uma árvore, né? Você tira essa camada externa chamada cortiça. Então, o córtex lembra muito a cortiça, que é essa camada externa do cérebro. Do que é formado esse córtex? Basicamente de neurônio. Os neurônios estão concentrados muito no córtex, que são as células que dão fazem toda a questão todas as funções do cérebro. São essas células que fazem. Elas estão dispostas, então, na camada externa do cérebro, que é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando aqui. Isso aqui são cérebros cortados, vocês estão vendo aqui, e essa estrutura mais cinza é o córtex cerebral.
É aqui que se concentram os neurônios, não é aqui no meio, não. Todo mundo acha que é aqui no meio, mas não. O que acontece aqui? Os neurônios estão aqui e o que sai aqui são as fibras dos neurônios. Então, tem as células nervosas aqui, estão todas expostas aqui. O que eu tenho aqui nada mais são do que o prolongamento do neurônio que se dirige lá para dentro e se exterioriza no nosso cérebro através do nervo óptico, que vai para o olho, do nervo olfativo, que vai para o nariz, do nervo auditivo, que vai para a orelha, por exemplo, de todos os músculos que vão lá para baixo, descendo para a medula e vão se separando através dos nervos. Então, o que a gente está vendo aqui, o córtex cerebral, é onde está o comando da coisa, onde estão os nossos neurônios, que fazem com que a gente tenha o controle desse corpo material, tá certo? Então, é aqui que é o córtex. E é aqui, nos neurônios, que acontecem as descargas das crises epiléticas. Não é no centro do cérebro, é na periferia, no córtex cerebral. Tá? E é isso que ele está falando aqui. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica, influência desse nosso irmão obsessor, que faz, então uma influência fluídica ali, e faz com que essas células neuronais, que estão aqui nos córtex, tenham uma descarga elétrica que não deviam ter. Ok? Tudo certo? Podemos ir em frente? Alguém quer comentar alguma coisa do córtex cerebral? Quer ter alguma questão, alguma dúvida dessa questão? É claro que em outras áreas do cérebro também eu tenho núcleos de neurônios. Por exemplo, aqui no tálamo tem vários neurônios que comandam outras coisas. Mas o grosso do nosso comando se situa no córtex cerebral. Tá? E é por isso, e interessante que a gente notar que o cérebro é cheio dessas curvaturas aqui, né? São circunvoluções, são giros que a gente chama, né? Por que acontece isso aqui? Por que ele é todo assim enrugado? Vocês têm ideia? Não? Alguém tem ideia? Ninguém quer dar um chute, quer falar alguma coisa? Por que o cérebro é todo enrugadinho assim? Parece uma semente de alguma coisa que enrugou ali, né? Isso aqui acontece para eu aumentar... Oi, pode falar. Fala. Para aumentar a área a superfície, que você ia falar, eu acho, né? É isso mesmo, é para aumentar a área. Para eu ter muito mais neurônio do que eu conseguiria ter numa caixa craniana. Então, eu aumento aqui, com essas circunvoluções aqui, ó, eu estou aumentando o número de neurônios aqui. Vocês podem reparar que o cérebro dos répteis não tem essas circunvoluções assim. Então. Isso foi uma questão evolutiva. Né? Levou não sei quantos milhões de anos para a gente chegar nesse cérebro que a gente tem hoje, que é uma coisa maravilhosa. É uma máquina surpreendente, que nos dá condições de controlar esse corpo que a gente tem. Né? Tão específico e tão maravilhoso que a gente tem. Mas isso aqui levou um tempão. E dentro desse quadro evolutivo, entrou essa questão das circunvoluções. Porque isso aumenta a área. Se eu fosse um círculo perfeito, eu teria muito menos neurônio aqui. E não teria condições de ter isso aqui numa caixa craniana do tamanho da nossa caixa craniana. Então é por isso que ele é todo enrugado. Porque aumenta a área dos neurônios. Ok? Vamos em frente? Você sabe que esses buraquinhos aqui, ó, no cérebro também corre líquido aqui, que chama líquor. O líquor é aquele líquido que corre dentro do cérebro e sai na medula, e que às vezes a gente funciona na coluna para tirar líquido para ver se a pessoa tem meningite ou não. Então isso aqui também são chamados ventrículos. Então corre uma série de líquido, vai ter uma série, corre líquido dentro desse sistema ventricular e drena lá para a medula. Isso aqui fica circulando e é sempre produzido e absorvido. Ok, vamos em frente? Alguém? Pois não. Vou colocar uma pergunta, Andréia, por favor. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite. O que desencadearia, então, fisicamente esse estímulo que causa a epilepsia? No caso, aí a gente está tendo uma função espiritual que está causando isso, mas o que seria um exemplo físico para desencadear isso? Um exemplo físico bem objetivo, um tumor no cérebro. Por exemplo, um tumor está lá numa área que não... Você tem um tumor, você tem uma alteração de toda a circuitaria cerebral, porque tem a presença de um grupo de células que não é um neurônio normal. Então, ela pode descarregar subitamente, porque ela não é um neurônio normal. Ela pode ter uma descarga elétrica porque ela não funciona normalmente. Tá certo? Entendi. Tumor, uma infecção,
tá? Por exemplo, uma meningite pode dar também uma crise convulsiva. Por quê? Porque você tem todo um processo inflamatório, uma inflamação dessas células não estão funcionando direito, e a crise acontece, as descargas elétricas acontecem porque eu tenho uma troca de substâncias entre o meio que perfunde essa célula e a própria célula. Uma troca de íons, principalmente sódio e potássio. Quando eu tenho um meio que impede essa troca adequada, eu vou ter, então, uma descarga, por exemplo, posso ter um mau funcionamento dessa célula, isso pode significar uma descarga elétrica. Tá? Então, eu tenho várias situações que podem justificar isso, eu vou falar isso também para frente. Mas, por exemplo, um tumor, um cisticerco, por exemplo. Uhum. Quem come carne de porco mal passada pode acontecer também. Não querendo assustar ninguém, hein? Tá certo. Obrigada, Roberto. Imagina. Mari, a Mari também tem que falar, né? Sim. Tá desligado seu áudio. Uma pancada na cabeça também pode, não pode? Também pode, porque uma pancada causa uma lesão numa determinada região e essas células lesadas são mal funcionantes, então elas passam a ter descargas elétricas que não deviam ter. Uma cicatriz no cérebro por causa dessa pancada também. Então, a pessoa que não era epilética toma uma pancada e fica epilético. Por quê? Porque desenvolveu uma área lá cicatricial, cujas células não têm funcionamento normal, então vão fazer uma descarga elétrica. Obrigada. Okay? Eduardo, você ia comentar alguma coisa? Queria te perguntar uma coisa, posso? Claro. Se eu souber responder. Não, com certeza. Qualquer cirurgia nessa região é complicada, porque pode ficar uma cicatriz, pode ter algum... Dificilmente você vai conseguir refazer esses circuitos que eles fiquem de maneira certa. É difícil isso. Eu olho para isso e fico imaginando assim, como é que eu vou mexer com esse negócio? Nem sei. Existe jeito de mexer nisso? Existe e é feito isso todo dia. Todo dia você opera um paciente que tem lesão no cérebro. Todo dia você opera. O que acontece é que o nosso cérebro é uma estrutura maravilhosa. E existem possibilidades, existe uma coisa chamada plasticidade neuronal. O que acontece? Existem células que são feitas para determinada coisa e eu não tenho substituição, de uma forma geral, de tecido nervoso. Então, uma vez morto o tecido nervoso, eu não tenho substituição. No entanto, algumas áreas que não são especificamente direcionadas para determinada função podem começar a suprir aquela função e desenvolver uma plasticidade. Você começa a ter uma mudança de função ali no cérebro. Isso é muito bem observado em umas ressonâncias que a gente se faz, que se chama ressonância funcional. Você vê a função, você dá um isótopo radioativo e ela concentra, por exemplo, onde tem mais neurônio funcionante. Então, você consegue ver pela imagem onde o cérebro está mais funcionante. E você vê, por exemplo, depois de uma cirurgia de mudança de região de inervação de nervo, por exemplo, você vê a mudança da área motora se direcionando para mais perto daquilo lá que você usou. Vamos dizer assim, um exemplo mais grosseiro. Então, existe todo um modelamento da função cerebral. Então, o que a gente não vê aqui e que não dá para a gente ter noção é a extrema complexidade disso aqui, porque isso aqui faz conexão bilhões de conexões. É uma coisa assim absurda. Cada célula se conecta com outras células, isso é uma progressão geométrica. Isso é uma coisa muito complexa. Então, eu tenho vias aqui, eu tenho vias iluminadas. Eu não tenho nome para dar para essas vias. Tanta coisa que tem conectada aqui. Então, se eu perco uma área, alguma área, outra pode prevalecer e ajudar. E isso aí, nisso aí se baseia toda a reabilitação motora, por exemplo, de um AVC, de um paciente que sofre um derrame cerebral. Então, tudo isso aí é baseado nisso. Você começa a estimular determinadas áreas que não faziam aquela função e que agora vão fazer. É claro que isso tudo tem um limite, né? E existe também no cérebro a capacidade de você se moldar, por exemplo. Mas como é que vai crescer um tumor aí dentro? Eu vou tirar e a pessoa vai ficar normal? Sim, pode acontecer ficar normal. Por quê? Porque isso foi um crescimento muito lento e aí deu tempo do cérebro se acomodar, de se moldar, se
se ter essa certa plasticidade até, né? Então tem uma série de mecanismos de protetores aí, mesmo nessas lesões. É claro que tudo isso tem um limite, e é por isso que nós observamos pessoas que têm as deficiências por causa de lesão cerebral, mas existe, de repente, uma compensação nesse sentido, sim. Ok? Obrigado. A Emília queria colocar alguma coisa? Pois não. Roberto, eu não sei se é uma pergunta um pouco ignorante, tá? Você me desculpe até se for. Não, nenhuma pergunta é ignorante, porque a gente aprende sempre com todas, né? Quando ele comenta aqui no texto do córtex, né, envolvido por uma massa fluídica escura, um equipamento como o nosso hoje, por exemplo, de ressonância, como a gente tem hoje, ele seria capaz de, por exemplo, demonstrar isso ou não? A gente está falando ainda... Não? Não seria. Por que não seria? Isso aí, todo fluido, ele tem como é que eu vou dizer para você? Como o próprio nome diz, ele é fluido. Ele não tem massa, não tem uma massa perceptível dentro do que nós temos em termos de equipamentos ainda. Então, isso teria que ter um equipamento meio baseado em captar esse tipo de fluido, que eu não sei, nem imagino como é que seria. Tem um pessoal físico que está estudando isso, mas é tudo baseado em nanopartícula, algumas coisas muito complexas que eu também não consigo ainda entender de todo. Mas nós não temos equipamento para identificar isso. Tanto é que nós ainda temos dúvidas sobre um monte de coisas que a gente não conhece, inclusive da maior parte do universo, onde nós conhecemos apenas 4 a 5%. Tá certo? Que o outro, que é a matéria escura e a energia escura, nós não sabemos nem o que é. Muito menos um fluido que a gente troca, por exemplo, numa sessão de passe. Nós não temos equipamento para medir isso. E no dia que a gente conseguir medir isso, eu não sei se um dia nós vamos conseguir medir isso, porque talvez não seja para a gente medir isso, né? Eu não sei se nós estamos preparados para medir isso, né? Psicologicamente preparados para medir isso. Um dia, talvez, Deus permita que a gente... E talvez isso seja o próximo passo do mundo em regeneração, né? Quem sabe, né? Mas não temos condição ainda. Vamos em frente? Alguém quer questionar? Ana Lúcia. Já vem... Aí vem encrenca. Fala. Oi, boa noite. Eu achei legal a pergunta da Emília, e aí eu fiquei pensando, mas será que naquela foto Kirlian não teria condições de fazer algum tipo de aferição desse material que está envolvendo o cérebro nesse momento, onde ele está sob a influência do outro irmão? Aqui nós temos um especialista em foto Kirlian, que é o Francisco. Mas eu posso falar de antemão que a foto Kirlian, e o Francisco pode me corrigir, ela mede basicamente troca de energia. Você me corrige, Francisco, se eu estiver errado. Ela vai medir essa questão de troca. Eu não sei se nesse momento você conseguiria fazer. Tem toda uma dificuldade técnica de fazer a foto Kirlian, não é assim... Eu acho que a questão não é nem... a questão seria a natureza do fluido, né? Que é indefinido, também, né? Porque, de alguma forma, tem ali uma parte materializada ainda, né? Nesses fluidos. Uhum, é verdade. Então, não sei. É verdade, mas é muito pouco, né, Ana? É bem semimaterial, né? É bem tênue a coisa, né? Seria uma coisa bem tênue, né? Para você conseguir identificar. Olha, Ana, é o seguinte, a foto Kirlian, na realidade, ela, no início desse processo aí, se chamava foto Kirlian e seus efeitos, né? Veja bem, ela é, na realidade, o registro de efeitos. E, no princípio, ela não servia para diagnóstico de nada, tá? E acredito que ainda hoje não serve. Por quê? Porque, na realidade, ela é um efeito provocado por energia em alta tensão, só que em baixa, como é que se fala? Baixa amperagem.
Então, você tem ali milhões de volts e 2 ou 3 amperes, que é uma coisa bem baixa. Então, ela faz o quê? Ela expande aquelas moléculas, joga como um efeito de luz, mas ela não está trabalhando nem o plano físico e nem o espiritual, porque ela não chega a atingir nenhum dos dois espectros aí. Ela fica no meio. Ela pega energia emitida e energia refletida. Então é como se fosse um radar, né? Mas não produz uma imagem que seja confiável para se fazer um diagnóstico dessa natureza, né? Eu imaginei que até o PET scan poderia chegar perto disso aí, mas eu acho que também não chega, né? Mas não chega nem perto. Nós temos aí mais uns 20 anos aí, segundo os nossos amigos espirituais disseram, que nós vamos ter uma máquina capaz de fazer isso aí, tá? E muito mais. Então, temos que ter a paciência de esperar. Nesse momento, a gente tem que trabalhar, como o Roberto falou aí, analisando com os dados que a gente possui, né? Perfeito, Francisco. Se alguém tem mais algum comentário, podemos seguir? Vamos lá. Foto do projeto imagem que você tinha lá, ela traz essa massa ali no desenho. Não sei se você pode voltar aos slides. Vamos lá. Esse aí. Esse aqui. Você vê a aura do obsessor em aquela parte enegrecida em volta. E ela se reflete na aura do nosso irmão Pedro. Aqui. Exatamente. O projeto imagem quis focar esse aspecto, que isso daí é a aura mental. A aura mental do Pedro, que tinha, como você falou lá no início, né? Ele tinha um objetivo único, né? Inclusive, esse tipo de vingança, ódio, que é o monoideísmo, você pode perceber que o perispírito dele está começando a se destruir, vai se desmaterializar, vai perdendo a sua forma, né? Se ele ficasse nesse circuito de monoideísmo por muito, muito tempo, ele poderia até destruir o perispírito, chegando a uma condição de ovoide. Mas aqui ainda não. Aqui ele tem toda a sua aura mental, todo o seu campo mental, está todo ele bagunçado, está todo ele ali cheio de problemas, né, ocasionados pelo ódio, pela vingança. E ele, como está ali junto, né, ele está exatamente colocando na aura do Pedro, ele está instigando essa parte energética escura. E o projeto imagem ali deixa isso bem, bem visível. Acho que essa figura do projeto imagem foi bem elucidativa nesse aspecto da aura mental, né? Refletindo ali e se sobrepondo praticamente a do Pedro, né? Isso aí deve ser uma troca energética muito forte, muito forte. Uma influência energética, né? Não tinha reparado realmente na figura, Eduardo. Agora que você falou, agora fica bem nítido aqui, né? Que dá para ver mesmo, né? Ele reflete, né? Bom, eu vou seguindo aqui, então. Então, o pessoal já falando sobre esse efeito, né? Reconhecemos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. É claro, ele estava inconsciente. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia essencial? Então, nós vamos seguir. Então, o que é possessão? O termo possessão, ele está dentro da doutrina. Por que Kardec, no começo, ele não citou possessão dentro dos casos de que ele fazia, de que ele reconhecia como influência de um espírito sobre o encarnado? Por exemplo, ele definia no começo, isso está definido muito bem, ele definia a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Em nenhum momento, até essa questão aqui, no Livro dos Médiuns, não há nenhum momento ele falando em possessão. Por que ele evitava esse termo? Porque possessão dá um sentido de posse. Dá um sentido de que, por exemplo, o espírito entraria, ou assim, possuiria aquele corpo, e isso a gente sabe que é difícil acontecer. Ou seja, o espírito, a gente sabe que quando a pessoa o óvulo é fecundado, o perispírito vai se ligando molécula a molécula naquele
naquela matéria que está se desenvolvendo e vai formar o corpo material. Então, como é que então um espírito faria então essa influenciação e substituiria, por exemplo, o espírito de um encarnado? Então, por isso que ele evitava esse termo possessão e definia obsessão simples, e numa medida gradativa vai definindo obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, o que é possessão? O que a gente encontra nas questões vamos dizer, na questão 474? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, então é essa a definição que ele tinha naquela época, que os espíritos também, que ele questionava os espíritos naquela época sobre a questão da possessão. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então ele falava, poxa, não tem possessão, tudo bem, não vai ter, o outro não vai entrar, não vai coabitar no mesmo, mas a alma pode ficar na dependência do outro espírito, de forma a ficar tão subjugada que acaba a sua vontade? Sem dúvida a resposta dos espíritos, e vejam aqui o termo que eles usam, sem dúvidas, e são esses os verdadeiros possessos, ou seja, uma paralisação completa da vontade do indivíduo. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Que interessante essa resposta, né? Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Isso é muito importante da gente entender aqui. Essa questão também, porque nós estamos falando aqui de um caso de uma epilepsia que foi nos relatada aqui por André Luiz, que foi por influenciação fluídica. Mas aqui no livro dos Espíritos, nessa questão, eles já falam, olha, não é assim. Muitos epiléticos ou loucos precisam mais de um médico do que exorcismo, do que de você atuar lá do ponto de vista espiritual. Ou seja, nem toda epilepsia ou alteração de consciência ou loucura é uma obsessão. Eles estão falando exatamente isso aqui. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que nós vamos desenvolver aqui também, né? Porque essa questão que nós estamos observando aqui, esse nosso irmão que está tendo uma crise epilética, não é a regra. Vejam bem, não é uma regra. Nem todo epilético é um paciente, é uma pessoa que está obsediada. Não é porque ele está obsediado que ele é epilético. Tem vários outros motivos para ele ser epilético. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui nessa questão, isso já aflorava nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o termo possessão aparece em vários pontos do livro dos Espíritos, vai aparecer mais para frente, e aparece inclusive no Evangelho, com esse tema, inclusive, a cura de um jovem possesso, né? Então, se vocês vejam que o termo possessão, ele é usado bastante. Então, até mais ou menos 1063, não se aceitava o termo possessão. Kardec ficava muito relutante de aceitar esse termo, porque ele achava o termo, eu suponho que ele achava o termo muito forte para definir uma coisa que talvez dê margem a uma outra interpretação. No entanto, a partir de 1963, na Revista Espírita, aparecem algumas coisas, alguns relatos que sugerem que realmente as pessoas tinham uma possessão verdadeira. E esse texto aqui, que são os possessos de Morzine, está lá na Revista Espírita, e que nos dá, então, uma informação muito significativa a respeito do quadro de possessão. Então, desde que o bispo pisou em terras de Morzine, que é uma região, diz uma testemunha ocular, sentindo que ele se aproximava, os possessos foram tomados em convulsões as mais violentas. Olha só como se assemelha na situação que a gente está vivenciando. E soltavam gritos e urros, que nada tinham de humano, né? Então, uma pessoa completamente fora de si, cuja vontade foi completamente tomada por umas entidades que não tinham sobre físicas. Então, as possessas, cerca de 70, com um único rapaz, juravam, rugiam, saltavam em todos os sentidos. A última resistiu a todos os esforços, vencido de fadiga e de emoção. Ele, o bispo, teve que renunciar a lhe impor as mãos. Saiu da igreja trêmulo, desequilibrado, as pernas cheias de contusões recebidas das possessas, enquanto estas se agitavam sob suas bênçãos. Vocês imaginam a visão disso aqui, né? Um bando de 70 pessoas
tendo umas crises, como se fosse uma crise, mas agredindo, gritando, urrando, completamente tomadas de sem a mais absoluto controle sobre a vontade. Um outro relato, um caso de possessão também, no mesmo sentido. Temos dito que não havia possesso no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Ele mesmo falando isso. Então, Kardec comentava isso. Olha, até agora eu falei que não tinha possesso, no sentido vulgar, porque para mim era um sentido vulgar, mas subjugados. Então, eu falava que antes era subjugação. Mas voltamos a essa seção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, substituição posto que parcial, veja, de um espírito errante ao encarnado. Então, ele começa a aceitar esse momento de domínio de um espírito sobre o corpo material. Não veio senão o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsedados, subjugados e possessos, ele já usa o termo possessos, passam por loucos. Eis o primeiro fato que o prova. Então, aí ele comenta, mais uma vez, é um relato de uma pessoa que dá margem a essa discussão. Então, está relatando, agora nós estamos relatando um episódio. Então, o Sr. Charles declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento que o espírito da senhora a sonâmbula, ou seja, a médium que estava, então, em transe mediúnico, estava afastado do corpo para tomar o lugar. Eis algumas de suas respostas. Então, ele está conversando com o espírito que está tomando o lugar da sonâmbula. Então, vamos ver a resposta do espírito. Já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderias neles ficar? Não. Então, veja, não pode ficar no corpo. Então, é uma tomada de lugar temporária. Ele fala que não pode ficar lá, mas a vontade não me falta. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Então, ele não pode. O que pode acontecer é uma influenciação temporária intensa sobre aquela pessoa encarnada. Se eu pudesse romper esse laço, eu pregaria uma peça. Mas se ele pudesse romper esse laço, provavelmente a pessoa desencarnaria. Né? O que faz durante esse tempo o espírito da senhora A? Está aqui ao meu lado, olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. Então está lá o espírito da pessoa, da médium, que está em transe mediúnico, olhando ele lá, vestido de mulher, e dando risada que ele está vestido de mulher. O Sr. Charles era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, não tinha qualquer intenção má. Assim, aquela senhora nada sofria com a situação, a que se prestava de boa vontade. Mas vocês vejam que é uma situação que pode acontecer, então. Pode realmente acontecer uma forma de que é na expressão verbal uma verdadeira possessão. Um domínio temporário daquela situação. É claro que ele não pode substituir aquele espírito que está ligado àquele corpo, mas ele pode ter tal influência naquele corpo que pode tomá-lo completamente contra a vontade, contra a vontade daquele espírito que é o dono daquele corpo, entre aspas, mas porque a vontade daquele espírito está completamente subjugada. Então, qualquer encarnado pode sofrer uma possessão? O que vocês acham? Respostas. Sim, não, talvez. Eu acho que sim, dependendo da vibração dele. É isso mesmo, dependendo A gente viu no texto anterior que justamente ele fala isso. Né? Eu vou voltar só para a gente voltar naquela questão do livro. Olha só aqui. Essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, ou seja, vigiar e orar. Né? Ou por desejá-la mesmo, porque às vezes a relação, que a gente sabe, a relação entre obsessão é de duas mãos, é duas vias, é o obsessor e o obsidiado. O obsidiado muitas vezes também se acha naquele vínculo por vontade própria, ele quer aquele vínculo. Né? Então, tem sempre essa questão. Assim como ocorre nos casos de obsessão, qualquer encarnado, desde que permita os vínculos de sintonia que o liguem ao espírito obsessor, pode ser vítima de possessão. Ficou claro, pessoal?
Alguém quer fazer um questionamento nessa fase? Eu, Roberto. Vamos lá. A Mari acabou de comentar que, dependendo da vibração, isso auxilia, obviamente, até essa ligação de possessão. Mas e se a gente falar no caso de uma criança, por exemplo, ela involuntariamente vai ter um pensamento ruim que a ligue numa situação dessa? Porque isso pode acontecer com uma criança, não pode? E aí a gente não está falando só de vibração, é alguma coisa, eu estou fazendo conjecturas aqui, alguma coisa do passado dela, porque a gente não pode falar que uma criança tem uma vibração ruim. Sim ou não? Em termos, eu acho. Eu acho que sim ou não é uma coisa muito forte nesse sentido, porque realmente o que você falou é uma coisa que é difícil. Primeiro, é difícil a gente ver, né? Não é o habitual. Eu acho que aí, nesse caso, os vínculos são tão fortes e vêm de lá de trás com tanta intensidade que eles já se manifestam nesse sentido. Eu acho que não precisa nem uma vibração nesse sentido. Ele tem um vínculo com essa pessoa do passado tão forte e a influência tão significativa que... Independe do estado vibracional dela, né? Um pouco sim, um pouco não, porque a gente não sabe, na verdade, qual que é a questão do espírito eu sei que o espírito não está completamente desenvolvido na criança, mas ele com certeza tem alguma noção do que está acontecendo, né? E esse vínculo o vínculo de vingança, que é o que a gente vê habitualmente, né? Esse vínculo de ódio, questão do obsessor e obsediado, é tão forte, é tão intenso, que isso pode acontecer. Infelizmente pode acontecer. É raro, mas pode acontecer, né? Eu não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa, porque a questão é bem interessante. Eu acho que vale a pena a gente fazer alguns comentários, né? Naira está com a mão levantada primeiro. Naira, por favor. Boa noite a todos. Então, eu percebo assim, pela experiência que eu tenho em consultório com crianças, eu já atendi crianças que tinham, sim, uma influência espiritual negativa, eu percebia, eu sentia, algumas, inclusive, eu encaminhei aí para a Ana, né, para o centro, para a CETRELV, porque era muito nítido que existia algum tipo de interferência espiritual para mim, né? Eu acredito que é isso que o Roberto acabou de falar, que é possível, sim. Às vezes não é a própria criança em si, mas os obsessores que estão tendo uma influência já sobre ela, mesmo pequena. Mesmo que pequena, isso foi o que aconteceu comigo na prática, né? Eu não tenho assim, toda a profundidade para falar como isso ocorre, né? Mas o que eu sei é que, na prática, eu já vi isso acontecer, e eu mesma já tive que fazer, fora da psicologia, né, pedir um auxílio. Então, que isso é possível, e isso ocorre, e acho que não interfere. A criança que eu encaminhei tinha 5 anos de idade, então eu já vi isso acontecer com criança de 5 anos de idade, 7 anos de idade, então acho que isso é possível, mas assim, estou apenas compartilhando aqui uma vivência minha, né? Gostaria de ouvir os colegas aí, mais experientes, por favor. A gente no centro teve alguns casos, a Ana, eu não sei se a Ana continua aqui conectada, mas ela pode lembrar, pelo menos, eu lembro nos últimos anos, pelo menos uns 3, 4 casos de crianças obsediadas, uma obsessão grave, com vínculos, assim, terríveis com o passado, e que são obsessores, olha, não tem perdão, eles são eloquentes e são obsessores vingativos que realmente fazem uma influência muito significativa. Isso é absolutamente real. Não tem como a gente negar essa situação. Acho, né? Uhum. Sim. Desculpa, Ana, desculpa. Pode falar. Nada, desculpa eu, desculpa. O Roberto bem lembrou realmente que lá no centro a gente teve alguns casos e que envolviam crianças, e um dos casos era bem assim, bem grave mesmo, e a criança
no momento em que ela estava no pior do envolvimento, ela desenvolvia até um lado sexual super precoce para uma criança de 7, 8 anos de idade, que chegava assim a atacar a própria mãe. Era um menino, sabe? Ele ia para cima assim de qualquer pessoa, inclusive da mãe, assim, sexualmente falando. O desequilíbrio é tão grande, tão forte, que realmente a gente tem que considerar que essa situação existe mesmo, e a gente tem sempre que pensar que o espírito, né, que aquela criança é uma criança aos nossos olhos, é pequeno, é criança para nós, mas não é, a gente não sabe do comprometimento, do envolvimento, de tudo que tem ali, aquele passado, tudo para trás, né, que está acontecendo na vida daquele espírito para chegar àquele ponto, né? E uma questão que eu queria colocar para o Roberto é o seguinte: você saberia dizer, nesse momento onde há a influenciação maior numa possessão, numa subjugação, em que área do cérebro especificamente que o desencarnado, o aleijando, né, está atuando fisicamente na pessoa? Que área do cérebro é afetada? É a área do córtex pré-frontal? É a glândula pineal? É o hipotálamo? Aonde é que está o foco? Os médicos espíritas têm mais ou menos noção disso ou não? Eu acho que as áreas mais importantes e mais fundamentais, porque a questão é a seguinte, Ana, eu vou ver se você concorda comigo. O que há, basicamente, nesses casos é um comprometimento da vontade como um todo, certo? A pessoa, muitas vezes, age sem vontade própria. O problema é que a gente não tem um centro da vontade. E essa é uma questão que incomoda muita gente, né? Você não tem no cérebro um centro da vontade. Você tem uma série de circuitos. Certo. Então, incomoda ali demais, Roberto, porque, por exemplo, na hora que a gente está trabalhando, atuando lá numa sala de cura, a gente vai trabalhar o quê? A gente acaba indo em cima dos centros nervosos, dos chakras, por exemplo. Aí a gente trabalha frontal e o coronário, frontal, né? E o coronário, exatamente. Exatamente. E tenta ali fazer com que aquilo se dissipe, que aquilo se modifique, mas mais ali aprofundando, aí descendo já para o corpo material. Tem ideia? Se a gente pudesse projetar, eu acho que seria tudo que você falou: o córtex pré-frontal, todo o sistema límbico, que é um sistema que está relacionado com nossos instintos mais primitivos, né? E eu acho que não tem uma área específica. Eu não tenho uma área de vontade ali. Eu tenho uma circuitaria que se ativa quando você tem, por exemplo, uma ação. Você vai fazer uma ação. Você pensa em fazer alguma coisa, você já está descarregando ali, né? Então você tem uma circuitaria ali. Você não tem uma área específica para você atuar ali, né? O que acontece, talvez, é que você já tenha essas predisposições ali e o espírito que atua como obsessor, ele vai atuando de forma a expandir, talvez, essas questões que ele já tem, por exemplo, a questão da sexualidade. Ele vai tentando atuar fluidicamente de forma a essa circuitaria se sobreporem às outras. Por que um sujeito é viciado? Tudo bem, a gente vai pensar na parte material, tem toda a parte genética, tudo aquilo. Mas por que talvez esse viciado não tenha uma influenciação fluídica em determinada área de controle do vício, né? A gente pode também pensar materialmente, reduzir essa questão a termos de neurotransmissores. Podemos reduzir essa questão a isso mesmo, mas a gente sabe que nem tudo é assim. É claro que tem toda essa questão dos neurotransmissores, e a maior parte das coisas acontece por aí. Mas onde surgiu essa questão dos neurotransmissores? Por que uma pessoa tem e outra pessoa não tem? É tudo para a gente pensar, mas respondendo a sua pergunta, eu não tenho essa resposta, porque não vejo como atuar nesse sentido para impedir. O que eu vejo, assim, se a gente tem esse exemplo que a gente tem nesse livro, que há uma influenciação fluídica na região cefálica, nada mais lógico que a gente atuar nessa região cefálica tentando limpar essa emanação fluídica nessa situação,
mas é difícil, eu acho, que pensar em alguma área específica, né? Eu acho que eu deixei mais perguntas do que respostas. Não, Roberto. Já bem, se a gente juntar tudo que foi dito aí, a gente percebe o seguinte: nós estamos falando de energia o tempo todo, né? E o cérebro é um aparelho elétrico, né? Exato. Então, aí o córtex é uma rede elétrica. E o principal ponto é aí, né? Por onde entram os problemas. Não é à toa que o chakra coronário está aí em cima, né? Porque a energia, se você tirar uma foto, como já a Ana acabou de falar, é uma foto Kirlian, você vai ver que a maioria dessa zona da cabeça é que concentra a maior parte da energia do corpo. Você põe a mão na cabeça, ela está quente. Você não fala, a gente não tem a mania de dizer, poxa, esse cara me deixou de cabeça quente, e você põe a mão na cabeça da pessoa e ela está quente. Está quente por quê? Porque é uma máquina, é um computador, está trabalhando, aquecendo, sobrecarregando. Então, isso acaba ocasionando uma série de problemas depois. E é isso mesmo, a entrada, o ponto principal é por aí. Por isso que a gente dá o primeiro passo aí nessa região, que é para poder acumular energia e ela descer para os outros chakras, né? É o principal. Essa é a minha opinião, né? Eu vejo assim. Inclusive, eu queria deixar um adendo para a Ana, porque eu falei da quiliografia, mas é o seguinte, falei que ela nunca serviu para diagnóstico. E a gente sabe disso pelo seguinte, a gente que enxerga a aura, a gente vê que não é nada daquilo que aparece na quiliografia. A diferença é entre uma foto do Hubble, do telescópio Hubble, e uma foto do James Webb agora. Você enxerga uma massa colorida, e com o James Webb você enxerga um monte de estrelas, singularidades, você vê um monte de coisas que você nunca tinha visto na vida. Então é isso, essa é a diferença entre uma coisa e a outra. Nós não temos só um aparelho para fazer isso ainda, mas vamos ter. Pessoal, eu vou dar andamento, porque senão a gente não dá tempo da gente fechar só a metade. Nós estamos ainda nem... Vamos fechar aqui essa metade. Aqui. Vamos lá. Eu peguei, para finalizar essa questão da possessão, eu peguei essa definição que eu achei muito interessante. Muito boa, eu acho que isso vem fortalecer algumas ideias que a gente tem, que eu achei muito legal. A fonte está aqui embaixo, se vocês quiserem. Esse é um autor que volta e meia escreve algumas coisas na internet, é verdade. Mas eu achei que é muito ponderado. Então, para que exista a possessão, é preciso que o espírito obsessor identifique-se com o espírito encarnado. Nada mais óbvio, isso é o ponto inicial de qualquer obsessão. Aquele atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve, penetra-o e o magnetiza. O aniquilamento do livre-arbítrio, que é o que a gente estava discutindo, da questão da vontade, parece ser completo, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais. Então, nós estamos conversando, nós falamos justamente que a questão se atuaria mais nas regiões cerebrais, que foi o que a Ana acabou de comentar, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, pois o encarnado é que atua conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido, e, portanto, aquela dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Perdão. Em vez de agir exteriormente ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo por domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado por seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. Por isso, a possessão é sempre momentânea, temporária e intermitente, ou seja, ela não está continuamente ali. Ela pode estar num momento e aí ele se afasta em determinado momento. Então, é intermitente, ocorre, não ocorre, ocorre, não ocorre. Para se libertar da possessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe para a sua própria melhoria, estabelecendo em torno de si uma toalha fluídica. Olha que interessante esse termo. Uma toalha fluídica, que eles não possam penetrar sem sua permissão, agindo sobre eles pela força moral, por uma ação magnética quintessenciada, ou seja, que a gente não consegue identificar nem quantificar.
Na possessão, isso só é possível com a ajuda indispensável de terceiros. Eu acho que ficou bem clara essa ideia da possessão a partir desse texto, né? E tudo que a gente conversou aqui se encaixa mais ou menos aqui no texto. Bom, e aí vem a questão que a gente já comentou aqui. Então, toda crise convulsiva é possessão? Nós já falamos sobre isso. Nem toda. Por exemplo, um tumor que aparece no cérebro causa uma crise convulsiva, não é por causa de um obsessor. Tá? Deixa eu só ver uma coisa, se nós estamos lá já no slide. Vamos só... Então, aqui é o penúltimo slide que a gente vai falar hoje. E eles estão questionando, então. Nosso amigo está inconsciente, aventurou o Hilário, sempre a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Então, o nosso amigo lá, o Pedro, ele está, então, realmente desconectado, né? Todas as células do córtex sofrem com um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Aquele fluido tóxico que está envolvendo lá o córtex e as células nervosas estão sendo, então, está fazendo efeito sobre essas células, esses neurônios. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo, que é a região mais posterior que eu vou mostrar aqui, ó, aqui é o cerebelo. Cerebelo é essa área aqui, parece uma flor, parece um couve-flor aqui, né? Mas é uma área relacionada ao equilíbrio e à coordenação. Todo o cérebro cortado no meio. Que hipotálamo, que a Ana falou, que é uma estrutura muito importante, que faz toda a relação toda a conexão do cérebro com as regiões do corpo através de liberação de hormônios, né? E aqui o cerebelo. Então, vamos voltar lá. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio, que estão relacionadas ao cerebelo, aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Então, ele não vai se lembrar disso. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, ou seja, no nosso corpo material. Porque, em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação e que se encontra de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Ou seja, apesar de ele não estar registrando isso com a memória do cérebro, ele está registrando isso com a memória espiritual, porque isso será muito oportuno para ele no seu aprendizado, e isso vai ser acumulado no patrimônio das experiências espirituais do nosso irmão Pedro. Ok? Então, aqui a gente finaliza com essa imagem do cérebro, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, e na semana seguinte, a gente parou aqui em 20 slides, eu tenho ainda 20 slides para falar, eu acho que é prudente a gente parar, nós agora já somos 9, quase 9:10, e abrir, eu sugiro a gente parar agora para a gente abrir para questões, a gente para exatamente no meio da apresentação. Pode ser? Eduardo, você que manda a coisa aí. Não, tá todo mundo bem. Você pode fechar o share, porque assim todo mundo... Vou fechar o share aqui. Aí todo mundo fica visível. A única coisa que eu achei interessante comentar é que o texto em si, o próprio Kardec, ele teve muita dificuldade para entender possessão. Ele, subjugação, possessão, tanto que, como você mesmo citou, no Livro dos Médiuns, ele preferiu ficar com o termo subjugação. Porque a possessão em si, se a gente for perceber, são casos bem raros, são mais difíceis. A grande maioria é subjugação mesmo, subjugação forte, muito presente, mas possessão mesmo. Por que eu estou colocando isso? Porque esse capítulo está na sequência do capítulo anterior, que fala lá da nossa irmã, que é uma médium sonambúlica, né? E interessante dessa médium sonambúlica, que é a Celina, é que ela sai do aparelho físico e o espírito toma o aparelho físico dela e ali usa o aparelho físico dela para a manifestação mediúnica. Isso caracteriza realmente uma quase que tomada de propriedade. Mesmo caso que você citou, Roberto, daquela revista espírita, em que a médium sonambúlica, ela saiu, o espírito entrou no corpo dela e ela ele ficava olhando e falando que ela estava dando risada porque ela estava vestida de mulher. Mas ela estava totalmente fora.
E aí ele falou, não, eu tenho total controle, eu estou praticamente, só que eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque existe uma ligação e esse corpo não me pertence, não tem como romper essa ligação. Mas ele estava ali presente. Então, a possessão em si, ela é bem difícil. Ela é bem difícil de você... porque precisaria ser... inclusive, vai estar na semana que vem, né? Não queria adiantar. Mas está na semana que vem, né? E, inclusive, foi o final do último capítulo, quando Aulus ali esclarece, olha, se fosse uma médium que não fosse Dona Celina, por exemplo, se fosse uma médium sonambúlica como Dona Celina, inconsciente, e não tivesse nenhum estudo espírita nem nada, ela se retirando do corpo e ofertando o corpo para si, poderia entrar num processo de possessão, que ele termina, de possessão sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque ali era um domínio completo. Mas a grande maioria, pelo menos, por isso que quando eu abri o trabalho antes de te entregar, Roberto, eu falei que em toda a minha vida como espírita, eu vi uma vez só, realmente, um caso desse tipo. É muito difícil, porque a grande maioria que a gente vê é subjugação mesmo, subjugação forte. Existe ali um espírito que está subjugando a outra pessoa, mas ela não está... você percebe nitidamente que não é um médium, não é um... Inclusive, essas perguntas da semana que vem, né? Ali não é o caso desse irmão aqui, do Pedro, que ele é um médium sonambúlico. E isso vai ficar claro a semana que vem nos próximos slides, né? Que o Aulus vai dizer, olha, isso daqui que a gente está observando ocorre porque esse cara, o Pedro, ele é um médium sonambúlico. E ele está numa mediunidade de baixo teor. Nós vamos ver isso semana que vem. Então, essa experiência que a gente está vendo, de possessão, ela não é uma experiência comum. Como o Roberto falou, é algo assim, sui generis. É difícil de você ver. A grande maioria que você vai ver numa casa espírita, até mesmo em crianças, como foi citado, tudo, é subjugação. Subjugação. É difícil de você encontrar um médium sonambúlico, ainda mais nos dias de hoje, né? São pouquíssimos sonambúlicos, né? A grande maioria são já conscientes, né? Então, é muito difícil de encontrar isso. Mas é um estudo fantástico. Adorei até aqui, gente. Obrigado pela aula de cérebro, que eu não conhecia nada. Córtex, não sabia nada. Não saberia nem por onde começar isso aí. Obrigado. Márcia. Só para completar isso aí que o Eduardo falou, Roberto, que eu também não sabia nada de cérebro, de córtex, eu fico pensando como Deus é perfeito e maravilhoso, né? Como o nosso corpo é perfeito, foi programado, foi nos dado como empréstimo, como a gente tem que cuidar desse corpo físico. Porque uma reencarnação, ela envolve tantas coisas, né? Células, organismos, tudo isso aí que você foi falando, nossa, e a gente às vezes não cuida dessa parte física, né? A gente maltrata tanto, sem, você vê, André Luiz, sem saber, sem ter o conhecimento, foi considerado um suicida, né? Não cuidava da alimentação, fumava, bebia, enfim, tinha excessos com sexo, enfim. E não cuidou do corpo físico, e aconteceu tudo isso com ele. E quando ele chegou lá, na vida espiritual, e aqueles irmãos mais eles chamavam de suicídio, ele não entendia, ele não aceitava e se revoltava. Mas é o cuidado com o corpo físico que a gente tem que ter, né? E tem que se conscientizar cada vez mais desse cuidado, porque é uma engenharia maravilhosa, né? Nossa, eu fico fascinada. Obrigada pela aula, viu? Adorei. Gente, vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai falar ainda na outra aula, né? Que é a segunda parte do capítulo, né? Então, acho que a coisa continua aí na semana que vem. Roberto, última coisa que eu queria colocar, antes do Francesco, só uma coisinha simples. 1955. A estrutura apresentada por Aulus, que você viu ali, era de conhecimento da medicina da época, toda essa estrutura,
falar da forma como ele colocou o córtex, a situação. Sim. Era totalmente admissível, sem nenhum problema, na época de 1955. Era conhecida, porém parcialmente entendida, né? Bem parcialmente entendida, né? Ninguém, a maioria parte das funções não se conhecia. A questão interessante que você falou no começo da aula é a questão do eletrochoque. Sabia que o eletrochoque foi reintroduzido na psiquiatria com um grande sucesso recentemente, tá? Mas é diferente do eletrochoque de antigamente. Agora o paciente é anestesiado e faz eletrochoque, porque alguns pacientes com depressão grave, eles são resistentes a medicamento. Então, tem pacientes que não melhoram com a medicação. Eles precisam fazer eletrochoque. Só melhoram. O áudio cortou. Eu acho que acabou a bateria. Está ouvindo agora? Sim. Aqui, acabou a bateria do fone, eu tenho que mudar. Então, hoje em dia, o eletrochoque foi reintroduzido na psiquiatria, com um sucesso absoluto, porque tem algumas pessoas que não respondem à medicação, só respondem ao eletrochoque. E se essas pessoas não fizerem esse tratamento, elas vão ter problemas muito sérios. Entendeu? Então, só para você saber, o eletrochoque hoje em dia é bastante utilizado e Roberto, com um certo sucesso, mas de outra forma. Hoje. Eu sempre via isso lá no IPQ, mas eu nunca quis comentar aqui quando eles falavam, porque eles não iam acreditar em mim, entendeu? Mas eu via muito isso lá no IPQ. Pacientes assim, que não respondiam à medicação e tinham que voltar para fazer o antigo eletrochoque, que hoje tem outro nome, entendeu? Mas realmente ele não foi abolido, ele foi embelezado, né? A verdade é essa. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, a Ana Joyce, ela não está participando da reunião. Ela falou que o estado dela piorou bastante aí depois da cirurgia, e ela não conseguiu se restabelecer ainda. Ela está na cama, está sendo obrigada a permanecer na cama. E por isso ela não podia assistir à reunião. Ela mandou algumas perguntas, eu coloquei no grupo, o Roberto, o Eduardo, e se você puder ler alguma para o Roberto, será, não sei se ele pode responder, porque ele falou algumas coisas, mas falou parcialmente. Não sei se a gente espera até a próxima reunião ou se... Então, olha só, as questões que ela mandou, assim, eu vou falar para vocês. Ó, todo ataque epilético é um transe mediúnico, ou o transe mediúnico de Pedro se assemelha a um ataque epilético, essas questões nós vamos responder na segunda parte. Todo domínio que o obsessor tem sobre Pedro se dá porque ele é médio, como afirma o instrutor Parilari na página 75, parágrafo 7. Essas três questões serão discutidas na segunda parte. Tá? É justamente o questionamento das pessoas quando observam o Pedro tendo essa crise convulsiva. Eles estão lá e ficam se questionando, mas isso aqui é um transmedível, o que é isso aqui? Nós vamos responder na próxima aula. Bom, então ela não está assistindo, mas está adiantada. Adiantada. Ela leu todo o capítulo. É por isso que eu pedi para o pessoal observar bem a palavra possessão e subjugação. Porque aí é onde vai estar essa ideia, né? Que vai estar realmente na mediunidade sonambúlica desse irmão Pedro. Isso a semana que vem. O Roberto vai ter um trabalho bem legal aí, vai ter bastante pergunta, com certeza. Vamos responder agora, senão semana que vem ninguém vem. É verdade. Alguém teria mais alguma coisa para colocar, gente? Vamos aproveitar o máximo possível, que, olha, ter um médico para esclarecer esse tipo de coisa não é sempre que a gente tem isso. E eu já adianto, eu não conheço nada dessa área, sou um zero à esquerda, eu não sabia nem porque tinha essas curvinhas lá no cérebro, para mim, tinha a menor ideia daquilo. Estamos ganhando consulta gratuita, né? Poxa, vida, verdade, eu não tinha a menor ideia. Vou pedir um aumento de salário, viu? Ai, Jesus. Pede para o doutor Bezerra, hein? Oi? Desculpa, Ana, desculpa. Pede aumento de salário para o doutor Bezerra, hein? Cuidado que ele vai te dar aumento de trabalho também. Vou tomar uma bordoada, você vai ver, né? Última vez que ele falou sobre isso aí, ele falou assim, ó, trabalho, trabalho, trabalho. É isso aí.
É isso, Eduardo. Nós vamos tomar alguns temas na próxima aula, né? Retoma tudo isso daí também, né? Bom, gente, então eu acho que essa primeira parte não era uma parte tão difícil, né? Volto a comentar. Foi permitido tudo isso acontecer, tá, gente? Foi uma experiência que a Aulus ali está permitindo, junto com o nosso irmão Clementino, que permitiu que isso acontecesse para que a gente pudesse aprofundar no estudo, aprender um pouco mais. Isso não, porque senão as pessoas daqui a pouco vão ficar com medo de ir na casa espírita porque está lá obsediada, vai ter um ataque epilético. Calma, gente, calma. Vocês viram que ele estava separado, naturalmente isso não iria acontecer, naturalmente ele seria atendido, o Pedro seria atendido em outro local. Eles deixaram os dois se aproximarem, ele pegar como se fosse um animal, né, grudando na jugular do outro ali, vampirizando ele, né, e injetando ali toda a sua carga magnética enegrecida da sua aura, né, a sua aura enegrecida, exatamente para a gente aprender, tá, gente? Isso aqui é um caso específico de aprendizado, tá? Porque senão, daqui a pouco o pessoal está com medo de ir na casa espírita e ver essas coisas. Não acontece, tá? Não acontece. Fiquem tranquilos. Não acontece. A gente não dá choque em ninguém lá, não, né? Fica tranquilo, tá, gente? Isso aí não acontece, tá? Isso aí foi um caso específico, tá? Muito específico. Bom, eu acredito que hoje a gente pode parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Vai ser a semana que tem as perguntas mais interessantes, porque agora vem as perguntas do Aulus, vem as perguntas do André Luiz e do nosso irmão e do nosso irmão Hilário. E o trabalho que a nossa irmã ali, a Celina, vai fazer, que vale muito a pena a gente investigar esse trabalho, porque não é um trabalho que só ela pode fazer. Qualquer um de nós poderíamos, numa situação como essa, fazer. E ela ensina como fazer. E o Aulus faz questão de colocar pormenorizado como é feito esse trabalho de separação dos dois para que eles possam ser atendidos. Então, tem ali um ensino que é fundamental para a gente que trabalha na desobsessão, que trabalha, porque a gente pode, eventualmente, ter situações de subjugações que são muito próximas a essa. E esse ensino da Dona Celina para a semana que vem, gente, é importante. Então, semana que vem é riquíssima. Nossa, tem muita coisa. Vai realmente ser apertado 1 hora para a gente falar e conversar sobre isso. Quem gostaria de fazer encerramento para a gente, por favor? Fiquem abertos. Eu faço, Eduardo. Por favor, Roberto, agradeço. Nesse momento, nós nos reunimos em pensamento de gratidão, agradecendo a Deus pela oportunidade desta vida, dessa nossa encarnação, dessa nossa existência. Agradecendo aos nossos mentores que nos acompanharam nessa apresentação. Agradecendo toda a informação aqui divulgada, difundida, e que possamos entronizá-las e possamos utilizá-las para o nosso aprendizado e principalmente para a nossa melhoria interna, que é o nosso verdadeiro objetivo aqui nessa nossa encarnação. E assim nós nos despedimos agradecidos mais uma vez, orando a Deus em gratidão, coração que Jesus deixou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.